Os masculinistas seguem debatendo com as feministas no canal Espectro. Se você gosta do conteúdo aqui, se inscreva, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário aí também. Bora lá. Chegaram a falar dizendo que a mulher não tem escolha, só que eu sou contrária a isso. Todos nós temos escolha. Vocês estão aqui porque vocês escolheram estar aqui. Nós temos a escolha, nós mulheres temos a escolha de dizer assim, eu quero engravidar, eu não quero engravidar. Eu quero casar, eu não quero casar. Isso daí foi uma consequência de vocês. Vocês escolheram isso nessa busca do feminismo, de conquistar o direito das mulheres. Chegaram a esse patamar da mulher escolher o que elas desejam. E escolheram. Então, só para mostrar que qualquer pessoa aqui, todas as mulheres que estão aqui, têm esse poder de escolha. E para todas nós, mulheres que estão ouvindo aqui esse debate, o importante é nós tirarmos esse vitimismo, sabe? Ah, isso é o sistema, é o fulano, é o cicrano. Quando a mulher, assim como o homem, ele foca em você, foca na sua carreira, ele cresce, assim como eu e assim como todas as mulheres que eu conheço, sabe? Elas se colocam como prioridade sua família, os seus filhos, e elas crescem, param de se vitimizar, elas conseguem ter um bom salário, assim como o meu, elas conseguem estudar... Taylor Swift mandou R$1. Escutem minha música The Man. Resumi tudo o que foi discutido. Beijos. Obrigado, Taylor Swift. Obrigado. Com toda certeza é a Taylor Swift de verdade, né? Legítimo. Pois é, quase 2 horas da manhã. E olha só que a gente tá vendo, 2 horas da manhã, né, gente? E como vocês citaram aí, né? Toda a conversa aqui, todo o papo deles, né? O papo, por enquanto, tá papo de maluco. A conclusão que eles tiram é sempre de que a culpa é da mulher, né? Por todos os problemas na sociedade, para eles a culpa é sempre da mulher. Como vocês disseram aí no chat, né? Uma mulher, não o Stalin, mas uma mulher, prontamente tirou uma colher comicamente grande do seu bolso e comeu todo o sorvete do pote de uma única vez, deixando a minha avó em choque. É isso. Vamos lá. Terem, por exemplo, igual eu, 2 filhos e não ficam vitimizando, colocando a culpa no sistema, colocando a culpa no esposo, no tio, no irmão. Ah, porque o fulano ganha mais do que eu. Tá bom, o que o fulano fez para ganhar mais do que eu? Porque todas as mulheres que eu conheço chegaram no patamar onde chegaram por conquistas suas. Aí o papo da meritocracia já não me assusta. Acho que depois do que a gente assistiu aqui desses últimos minutos, do último corte, sobre o negócio do VSM, defender meritocracia é o de menos. É o de menos. Porque estudaram, porque se esforçaram. E aqui eu estou falando de realidade minha, lá do Acre. Lá do Acre. É que vocês podem chamar aí... Mais uma vez, né? Todos os exemplos delas são anedóticos. Ah, porque a minha realidade. Ah, porque eu vi na rua. Porque eu vi na delegacia. Eu vi. Tá? Você viu várias coisas. Cadê os dados? Né? Não tem dado de absolutamente nada. De interior, mas são mulheres que conquistaram e, por exemplo, a minha mãe tem 2, é aposentada, conquistou, estudou e conquistou o seu salário, assim como todas as mulheres da minha família. Então não existe esse negócio, a mulher é menos do que o homem, principalmente nos dias atuais. E o fato da mulher estar no mercado de trabalho chega ao que eu falei anteriormente, puxando aqui como conexão. Não, o papo é muito isso também, né? Os homens dizem. Chat do Iago mandou R$1. Estamos coringando e nos amando. Viva o amor. Ó, que fofo. Viva o amor. Viva o amor aí no chat, florescendo, agora que vocês não estão expostos aqui na tela. Olha, é lindo ver esse tipo de coisa, né? Deve-se atribuir a ressaca dos solteiros 3 dias depois do Dia dos Namorados, né? Com toda certeza. Mas é muito esse papo, né? Os homens, né? Os masculinistas dizem que o sistema tá contra eles, logo em seguida dizem, mas esse negócio das mulheres ficarem se vitimizando é um absurdo, né? É um absurdo, né? É claro, né? Ela diz isso sem olhar pro lado e ler na camiseta, né, do cara, né, a camiseta em que ele basicamente se declara como uma vítima da tal da alienação parental. Mas vamos lá. Elas são mais valorizadas para um homem maduro que quer ter um relacionamento. Porque um homem que realmente quer crescer não vai querer uma mulher encostada. Não, é um breve comentário.
É engraçado porque a Jamile está falando aqui como se nós fôssemos contra a mulher estar no mercado de trabalho, mas tem duas pessoas aqui nesse debate que concordaram com a afirmação e que concordam com o termo e com a ideologia por trás do valor sexual de mercado. E essas pessoas não somos nós, essas pessoas estão do seu lado. E a ideologia do valor sexual de mercado é a ideologia que diz que a mulher não pode estar nessas posições que você está defendendo. Como sempre, vocês colocando e criando afirmações. Os meus dois colegas que vieram aqui, eles vieram com um ponto de argumentação que, pelo visto, vocês não ouviram. Não ouviram. Eles sentaram porque eles concordaram com a afirmação. Não. Inclusive, se você tivesse prestado atenção... Essa é a dinâmica da parada, né? Você senta na cadeira se você concorda com a afirmação, né? Depois você vai até a cadeira porque você discorda da afirmação. Ficou bem claro essa questão para o público, né? Eu acho que ficou bem claro. E mais uma vez, os caras que eles tiveram de ser pressionados pela produção da porra do programa pra sentar na cadeira e concordar com a afirmação que anteriormente eles tinham concordado, só que no off, né? Aí no off não tem problema, né? Concordar com a parada. Agora eles estão tentando negar de novo, exatamente, Amy. Agora não vai negar não, concordou sim, concordou na hora da entrevista, demorou, não teve coragem de concordar imediatamente na hora do programa, né? Na hora do ao vivo, mas concordou mesmo assim na hora do ao vivo, tá? Concordou. Vamos lá. Ideologia do debate. Claro, se a pessoa tem alguma observação a ser feita sobre o tema, pode sentar também. Inclusive, o que demonstra que ela não ouviu, né? Tá aprovado, eles podem ter uma observação. Ok. Concorda, mas com ressalvas, tá bom. Salvas, mas predominantemente eles concordaram com a avaliação. Com as feministas radicais, por exemplo. Simples. Tem questões, detalhes que eu concordo e que eu discordo de várias questões. Sobre essa questão de valor sexual de mercado, eu concordo que existam estatísticas de crime no Brasil? Concordo. Eu concordo com o crime ser realizado? Não. Mas eu sei que ele eu não quero negar a realidade. Existem pessoas que são majoritariamente... A falsa simetria comendo solto aqui, né? Comendo solto. Não tem absolutamente nada a ver com o tópico. Mas tá bom. Ambientes onde elas vão, elas são vistas como mais atraentes e outras como menos atraentes? Sim. Existe estatística mostrando que os homens consideram essas mulheres que têm mais curvas como sendo mais atraentes? Sim. Existe um prejuízo causado às mulheres por campanhas feministas que dizem querer combater certos estereótipos de beleza? Sim. Primeiro, porque negam certos fatos que são apenas fatos da realidade. Então concorda, é balela, é pura balela. Vamos admitir a realidade aqui, gente? Vamos admitir a realidade? Concorda com a afirmação. Provavelmente, supostamente consome todo tipo de conteúdo produzido por esses grupos que discutem essa questão do tal do VSM, só que na hora de aparecer ao vivo, no canal do YouTube aqui, num vídeo pra galera ver, aí vem cheio de ressalvas. Vem cheio de ressalvas porque tá com medo da reação do público. Entende claramente que o público, ele não está preparado para lidar com afirmações tão nojentas assim de cara, tá? Por isso vem cheio de ressalvas. Mas é pura balela, concordo sim. O que o pessoal fala, que é muito combatido, como sendo uma coisa nojenta, uma objetificação da mulher, primeiro, eles não falam só da mulher, eles falam do homem também. Então, vocês veem como sendo apenas uma questão contra a mulher por, entre outras coisas, uma visão profundamente ginocêntrica. É tão ginocêntrico que não percebe que estão falando do homem também. Falam do homem e da mulher, falam dos relacionamentos. Existem alguns fatores, algumas coisas que são faladas por esse pessoal que vêm de estatísticas. Existem estatísticas, por exemplo, que mostram que as mulheres se interessam. Banquinho mandou R$1. Sentou, então concordou. Exatamente, Banquinho. Exatamente. Obrigado por R$1, inclusive. Pelos 20, outras dizem que podem chegar até 5% dos homens mais destacados na sociedade. Isso é um fato social. Eu falei para vocês anteriormente que os tais dos estudos deles, eles consideram basicamente estatística de aplicativo de relacionamento, aplicativo de pegação.
Diz a pesquisa, pesquisas indicam que uma pequena porcentagem de usuários recebem a maior parte das interações. Por exemplo, o estudo observou que 20% dos homens recebem 80% das curtidas no Tinder. Lembra daquela série que a gente já comentou aqui no canal anteriormente, a série Adolescência? Lembra? Tem uma cena na série Adolescência que um dos adolescentes lá, cooptado por esse tipo de coisa, por esse negócio do comprimido de cor avermelhada, por esse movimento, o adolescente lá fala, né, essa estatística. Ele diz, não, você tem que entender que, sei lá, 20% dos homens recebem 80% das curtidas. Gente, tá vendo? As estatísticas se baseiam apenas em Tinder. Gente, eu já fui jovem, né? Eu já fui jovem, certamente, né? Na época em que eu era jovem, já existia internet, inclusive. Eu já utilizei aplicativo, por Tinder, esse tipo de coisa. Já utilizei aplicativo. Vocês sabem muito bem que esse tipo de aplicativo, esse tipo de coisa, não diz praticamente nada de relevante em como que as pessoas se relacionam hoje em dia, né? Enfim, o intuito do aplicativo, do senhor aplicativo, é te manter na porra da rede social a maior parte do tempo possível. Então, é claro que por uma questão de algoritmo, existirão dinâmicas nessas porras desses aplicativos que vão sim tentar te manter dentro da plataforma, ao invés de, sei lá, te conseguir um match, alguma coisa assim do tipo, para você sair da plataforma e viver, e transar, esse tipo de coisa. Tanto que a gente visualiza hoje em dia que essa geração, dentro das pessoas mais novas, essa geração é a geração menos transante que a gente conhece, né? É a geração menos transante, por conta desse tipo de coisa, desse tipo de aplicativo, desse tipo de rede social, né? Que basicamente o intuito não é te fazer, sei lá, transar, te fazer conhecer pessoas, mas te manter dentro da plataforma de forma que você recebe as curtidas no aplicativo única e exclusivamente como uma coisa que vai elevar o teu ego, sabe? E não te fazer sair para conhecer gente nova, esse tipo de coisa. Então, se basear em estatística de aplicativo não serve para absolutamente nada para se derivar que qualquer coisa defendida por esse pessoal Red Pill procede, tá? Qualquer coisa. Mas vamos lá. Eu não acredito que a porra do tema do vídeo descamba desse tipo de coisa. Eu não acredito. É impressionante. Vamos lá. Que essa pesquisa não foi feita na sociedade toda, foi feita em aplicativos de relacionamento. Exatamente. Então pode tá aí. ter um certo viés aí. Mas as mulheres passam... Tem um certo viés, né? Tem um certo viés. Por ter sido feito por aplicativos de relacionamento. E elas escolhem apenas aqueles que são o top do top do top do status social. Envolve beleza. Sim, exatamente. Yasmin, eu concordo plenamente. Quantos casais você vê por aí que o cara é muito mais feio do que a mulher? E você vê isso na vida real. Agora, se você for entrar num aplicativo desse cara, esse cara não vai receber curtidas, né? Porque ele é muito feio, né? E a porra do aplicativo reduz a pessoa, um cardápio, né? Reduz toda a vida social, nessa questão afetiva de relacionamentos, a um negócio que tem uma etiqueta, né? Tem um preço, é um produto apenas, né? É o máximo dessa ideologia liberal sendo aplicada nos nossos relacionamentos interpessoais. Tipo, você vê muito isso na sociedade, né? Os caras muito feios com as mulheres muito bonitas. E no aplicativo não vai receber like, né? Não vai receber like, ou seja, tá aí, né? Tem exemplos muito claros na sociedade que refutam muito as estatísticas dadas em aplicativos. Vamos lá. Dinheiro, posição, tudo. Então, assim, dizer que as mulheres valorizam isso não é misoginia, é a observação de um fato. Você dizer que os homens estão procurando isso porque eles querem ser escolhidos é você ter uma visão do homem. Exatamente. Isso quando também não tem conta fake no aplicativo, né, para aplicar golpe nas pessoas, né? Isso quando não tem conta fake. De uma forma compreensiva. Poxa, por que a mulher se embeleza tanto? Porque se ela se embelezar, ela vai ser melhor vista pelos homens. Ela vai ser mais escolhida. Por que os homens lutam tanto? Por que eles trabalham mais? A informação sobre diferença salarial entre as mulheres e os homens não é falsa, mas o motivo disso é falso. Os homens trabalham mais em detrimento da própria saúde. Se eles puderem ter 30% a mais de salário, eles trabalham mais distante de casa, nos horários piores,
mais insalubres e mais perigosos, se eles puderem ter 30% a mais, porque ter 30% a mais aumenta a possibilidade de ele ser escolhido. Então, sim, existe um mercado. Nós não somos todos, homens e mulheres, não somos apenas vítimas disso e não somos apenas perpetradores disso. Nós agimos de acordo com instintos, algo biológico, e também por certos padrões sociais. Os seres humanos não são apenas biologia e não são apenas cultura. E uma parte disso que é falado, de VSM, dos pessoal Red Pill, é apenas a observação de estatísticas. Eles não fazem um julgamento, eles dizem as coisas são assim. É daí que vem a metáfora da Red Pill. Eles derivam de estatística de aplicativo de pegação. De aplicativo de pegação que tem o intuito de te manter solteiro para você passar mais tempo no aplicativo e pagar assinaturas pagas do aplicativo e tentam derivar desse tipo de estatística de aplicativos e aplicar para toda a sociedade conhecida. Tá? É basicamente isso. Red Pill significa falar a verdade e viver de acordo com a verdade, não negar a verdade. É apenas isso. Como um dos dois que sentou aqui primeiro, eu quero dizer para você o seguinte: essa é mais uma prova do que eu afirmei, que o feminismo pega e bota todos os masculinistas num bolo só. Como se todos nós tivéssemos essa visão, isso é o certo, tem que ser assim. Estamos fazendo uma análise, um recorte da sociedade. Tanto é que eu citei que geralmente acontece, e aí eu falo com propriedade porque eu faço parte dessa bolha masculinista, e eu convivo com, virtualmente, mas eu convivo com as pessoas e eu estou ali no debate diário. Para vocês terem uma ideia, assim, é até estranho falar, mas uma grande parte desse grupo me trata, sabe como? Pai vagina, é o apelido que eu ganhei. Eu sou o pai vagina. Por quê? Porque eu não compactuo com essa ideia dos caras de ficar tratando esses temas. Novamente, isso é um debate que rola entre a molecadinha, geralmente jovens. O recorte que eu percebo geralmente, jovens, moleques, que estão na adolescência. Não é. É claro, tem a questão de cooptar a juventude para esse tipo de movimento misógino. Mas não é só a jovenzada, não, tá? Não é só a jovenzada, não. Os gurus dessa parada são homens adultos, que cometem, no final das contas, assim, continuados crimes contra o estatuto da criança e adolescente, cooptando esses jovens inseguros para esse tipo de movimento, tá? Mas vamos lá. Não podemos tratar todos os masculinistas como uma coisa só, como vocês sempre afirmam que, não trate o feminismo como uma coisa monolítica, como um bloco único. Não. Então, se está sendo rotulado um grupo chamado masculinista, é necessário existir o recorte dentro dessa bolha, onde você avalia a situação como ela de fato é, como bem disse o Aldir. Não vamos pegar e generalizar, englobar todo mundo, coletivizar uma culpa. É importante que você não coletivize a culpa de um cara. Não, o apelido, nem um pouquinho de misoginia, né? A porra do apelido, nem um pouquinho. Fala uma merda, né? E aí trata todo mundo como parte daquele problema. Tá vendo isso aqui? Pinçam aquilo ali, que é o cherry pick, coloca em cima, isso aqui é o problema está aqui. Então, novamente, repito, eu dentro da bolha sou conhecido como pai vagina, porque eu não sou o cara que vende essa narrativa. Sou um cara já na segunda idade, tem primeira, segunda, terceira idade, talvez eu não estou na terceira, quase na terceira já, mas enfim, estou na segunda, e aí eu vejo esse debate da molecadinha e falo, mano, vocês são idiota, cresce, porra. Entendeu? E aí os caras vêm no meu DM, pai, você tem isso aqui, pai vagina, não sei o quê, porque eu não sei quem tem razão, porque existe uma bolha, de fato, bem radicalizada dentro desse grupo, e eu afirmo, afirmei. Assim, falou o cara que não consegue fazer um simples recorte sobre feministas. Para ele, todas as feministas são marxistas, né? E aí vem dizer que não pode analisar. Não pode analisar o movimento masculinista. É muito feio, muito feio. Mas vamos lá. E é claro, fica a questão, né? Por que sentou na cadeira se não concorda com o prompt? Esse vídeo, sou atacado por eles, inclusive. Quase derrubaram meu canal. Eu quase fui derrubado por masculinistas por coisas que eu discordo do que eles falam. Eu trato o seguinte, olha, isso só fortalece quem quer nos destruir, porque pegam isso e tratam isso como sendo uma coisa monolítica, uma coisa única, e não é. E a molecada não entende, justamente porque ainda são moleques. Então eles preferem tratar esse tema, porque para eles interessa pessoalmente, eles veem uma mulher linda, bonita, toda gostosa, e os caras querem aquilo, e eles veem que eles não têm, como é que eu faço? E vê o cara que é do topo e fala, como é que aquele cara consegue? Eu quero entender uma mulher, principalmente mulheres, hoje em dia, em época de OnlyFans, por exemplo, a menina sabe o valor sexual de mercado dela, ela sabe o valor de sexual de mercado, que ela vai lá no OnlyFans e ela fica milionária.
Porque sabe que é um valor, tem valor naquela imagem estética bonita e atraente. Financeiramente mensurável, né? Exatamente. Então, Como se a trabalhadora do sexo, aí incluindo a pessoa que trabalha com OnlyFans, esse tipo de coisa, pô, como se fosse um negócio, não, financeiramente mensurável. Tipo, entra lá no OnlyFans que fica milionária de uma vez. De uma vez. Basta apenas ser bonita, né? Basta apenas ser atraente e fica milionária. É como se a maior parte das trabalhadoras sexuais, elas realmente ficassem milionárias, trabalhando em OnlyFans, nesse tipo de coisa. Como se fosse objetivo. Basta ser bonita e você vai ficar milionária trabalhando com esse tipo de coisa. Mas vamos lá. talvez a percepção das feministas seja que isso é um problema que vem de cá, porque acabaram percebendo que talvez do lado de lá existem os debates internos que não estão sendo feitos, né, com essas mulheres que sim, que enxergam o valor sexual do mercado pelo que ele tem. É quem paga mais ali para tirar foto do corpo dela nu. Ela usa a estética, o capital estético dela e fica milionária. Você dificilmente vê um homem vendendo um OnlyFans, ficando milionário com o capital estético dele. Então é uma questão de percepção do que a gente vê acontecer na sociedade, enquanto interesses individuais, sabe, sem coletivizar. Então o problema existe, nós sabemos que isso não é uma coisa que agrega, inclusive, né, a Jamília aqui citou que como um ganho do feminismo. Eu discordo, né, respeitosamente. Na verdade, porque, uma consequência. Não, só concluindo assim, não, ok, consequência, sim. Porque é o seguinte, quando você pressupõe que existiu ganho, você quer dizer que existiu uma pressão e não uma concessão. O homem concedeu para a mulher os direitos, porque conquistar é você lá meter uma arma na cara e falar assim, é o seguinte, me dá, senão acabou. Não, então, quando eu citei isso, eu me referi na questão da consequência. As mulheres chegaram no ponto de quererem trabalhar, de quererem fazer isso, fazer aquilo, e elas conquistaram isso. E como consequência, o que aconteceu? As mulheres foram para o mercado de trabalho e aí teve um peso nas costas, que foi o quê? A carga que tem em casa. Que são o quê? As crianças, limpar a casa, que às vezes colocar uma faxineira vai sair muito caro. Então isso daí foi, querendo ou não, um ganho que o feminismo... Um exemplo muito classe média das ideias, né? A faxineira, tá bom. Conquistou. É isso que eu estou querendo me referir. E principalmente você na sua faixa etária, o que eu percebo observando, mulheres que se aproximam da nossa causa. Não, você não está na segunda igual eu. Só para informar, a gente tem 4 minutos. Tá, rapidamente. Tá, enfim, eu vou terminar esse corte por aqui. Se você gostou do conteúdo que vocês viram aqui no canal, se inscreva, deixe seu like e, é claro, deixe seu comentário também, gente. Falta 4 minutos de debate. Esse debate é um debate que 5 minutos eles parecem 5 horas, aí. Cara, é muito absurdo esse debate. A parte 2 é muito pior que a parte 1, velho. Muito pior. Doideira. Não, tem isso também, né? Como se homem não produzisse conteúdo mais 18, né? Como se o público gay que consome pornografia não fosse um mercado, né? Não fosse um mercado atualmente, né? Vocês sabem que existe também, além de existir a atriz pornô, existe o ator pornô também, né? Fica a questão, né? Fica a questão.